Oi pessoal, tudo bem? Sou a professora Paola, sou professora de espanhol, trabalho aqui em Promissão, no Colégio LC e no Unisalesiano em Lins. É um prazer estar com vocês participando desse projeto. Vamos lá? Pessoal, para vocês que desejam fazer a prova de espanhol, um cuidado especial. Muitas pessoas vão fazer a prova de espanhol do Enem, 5 questões, pensando que o espanhol é muito próximo da língua portuguesa. Há uma relação de interlíngua, essa proximidade é estudada por interlíngua. Mas cuidado! Quem prepara a prova de espanhol, dentro desse processo avaliativo do Enem, precisa mais, ele quer saber mais de vocês. Então, precisamos nos atentar que são línguas diferentes e dentro dessa diferença tem algumas pegadinhas para vocês, tá bem? Por isso eu trouxe questões já que foram pedidas no Enem e algumas outras questões que são da própria língua que a gente precisa entender, perceber pela diferença, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar com esse primeiro slide, que é uma tira da Mafalda. A Mafalda é uma personagem que foi criada pelo Quino. Ela é uma personagem argentina e transita, né, entre os materiais didáticos tanto do espanhol quanto de língua portuguesa. Tanto que vocês já devem ter conhecido a Mafalda em livros didáticos de português mesmo. O que é interessante da Mafalda é que ela é uma criança, se constitui aí como uma criança crítica. E é exatamente essa criticidade que traz relações importantes da sociedade, não só da sociedade argentina, como num todo. Entonces, ahora quiero decir a ustedes, vamos a hacer esta lectura de La tira de Mafalda. ¿Están conmigo? Dale. A Mafalda aqui, importante fazer essa contextualização, a Mafalda não gosta de sopa. E dessa tira, o que importa pra gente é o escrito, tá? Essa tira não vem de uma questão do Enem, e o que é importante é conhecer um pouquinho das conjunções. Então eu trouxe essa tira exatamente para começar a pensar com vocês as conjunções. Mira, escuchando... ¡Qué rica comida has hecho hoy, mamita! Sopa. Observem a expressão de Mafalda. Observem aí que a Mafalda não gostou muito, né? Tem uma surpresa e aí ela solta esse som. A gente tem essa onomatopeia que não vai significar. Vocês que talvez não conheçam muito a língua espanhola não se preocupariam com isso. É só uma onomatopeia, um som. No se dicen malas palavras en la mesa. Ou seja, a Mafalda já começa a dimensionar para a mãe que sopa é uma má palavra, uma mala palavra. Ok, só mudamos aí palavra, tem só uma mudança de letra, o que não ocasionaria nenhuma dificuldade de leitura em vocês. A mãe, então, segue observando, a gente segue para o quadro e olha só. Mafalda tentando observar a sopa, tentando se aproximar dela e no final, tampouco se dicen mentiras en la mesa. Ou seja, a Mafalda está contextualizando para a mãe que sopa é uma má palavra e também é uma mentira no sentido de que não é uma comida boa, não é uma comida agradável. Então tem que ter esse cuidado aí de compreender primeiro a tira toda. Então essa leitura, por isso o nome que eu dei para esse slide é Sea um lector atento, ou seja, perciba lo que quiere decir la tira. Eu estou falando espanhol com vocês um tantinho para que a língua se aproxime mais, tá bem? Ao ouvir, ao ler, vocês vão se aproximando da língua e tirando essa noção de que só é parecida. Vocês podem se aproximar muito, muito mais mesmo. Bom, o que é interessante é, na leitura, entender que a Mafalda traz duas concepções para a sopa, de que é uma má palavra e de que é uma mentira pensar que a sopa é saborosa, pensar que é uma boa comida, que aqui esse boa apareceu como rica. Rica em espanhol é um adjetivo no sentido de saborosa, de gostosa. Vamos ampliar um pouquinho já essa adjetivação para comida
podemos dizer em espanhol que é uma comida rica, sabrosa e esquisita. Então, esquisita é a palavra mais diferente, porque para nós, no português, esquisita significa estranha, né? Mas no espanhol ela tem essa conotação de boa, de saborosa, aproveitando um pouco daqui. Tudo bem? Desse contexto inicial do adjetivo para a sopa. Agora, o que me importa também mostrar para vocês nessa leitura do todo é entender que temos aí uma palavrinha muito significativa para o espanhol. Na língua espanhola, tampouco é uma palavra muito usada. Eu ia dizer, esta é uma palavra muito usada e significa o também para o negativo. Deu para entender? Ou seja, quando a gente quer confirmar, concordar com algo negativo, em espanhol a gente usa essa expressão tampoco. Então ela disse que a sopa é uma mala palavra, é uma má palavra, e também, nesse sentido, e também é uma mentira dizer que ela é uma boa comida, né? Que é uma rica comida. Então ela usa esse tampouco porque ela está negativando. Esse tampouco sempre vem nessa combinação quando eu comparo duas coisas. O tampouco vai iniciar a oração que tem essa segunda comparação, no sentido de ser negativa. Seria um também não. Tudo bem? Guardem isso, tampouco é uma palavrinha bastante comum, vai aparecer em textos e a prova do Enem, ela tem essa característica de textos, né? Textos culturais. Nós vamos estudar algumas questões e também trouxe um texto para a gente trabalhar com cultura, com literatura e com os verbos, as perífrases verbais que são muito usadas no espanhol. Bom, então esse momento inicial para a gente trabalhar a leitura de tira, que é uma leitura constante na prova do Enem, tá bem? Atentem-se a observar, sempre que tiver uma tira, as imagens e como essas imagens se combinam com o escrito, com a linguagem escrita, tá? Duas coisas importantes aqui da tira para vocês, essa noção de rica em espanhol, que pode aparecer como exquisita, no sentido mesmo de saborosa, de gostosa, isso no contexto de comida, e essa palavrinha muito usada que é tampouco, tudo bem? Tampouco é um também não, é uma concordância negativa, tudo bem? Próximo slide, vamos agora pensar as conjunções. Las conjunciones em espanhol são muito utilizadas. E voltando aqui para o português, eu deixei em vermelho, inclusive escolhi, né, essa cor para tematizar a língua espanhola também. As conjunções, elas são próximas das nossas conjunções em português, mas como estamos trabalhando com outra língua, elas também têm as suas especificidades. Aqui queria mostrar para vocês esse ni. E já aproveitando, vou relembrar que a grafia em espanhol, quando a gente tem as palavras terminadas em M em espanhol, se usa muito mais N, tá? Ou nesse caso, nem vai se transformar em ni. Essa questão do N que eu falei para vocês acontece principalmente quando a gente tem o AOTIL em português e ele se transforma em ON, por exemplo, coração. Esse ão vai se transformar em coração, já aproveitando que cedilha também não temos essa referência na língua espanhola. Só para lembrar um pouquinho da grafia e para aguçar vocês a se aproximar cada vez mais da língua espanhola. Voltando aqui para as conjunções, o ni equivale ao nem. Então, ni malas palavras, ni mentira. Eu estou tomando aí no contexto da tira da Mafalda como base para a gente pensar ni uma coisa, ni outra, ok? O ni, então, vai aparecer como nem, é uma conjunção aditiva como o e no português, que em espanhol se converte em i. A gente chama de y. La i é o som do i mesmo e a gente usa no sentido de e. Então, por exemplo, Lara e Paola são profs. E vai fazer esse elo, é o nosso e, vai fazer essa soma entre dois elementos, ok?
Essa conjunção aparece aqui, olha, no exemplo que eu dou para vocês. Paco es argentino e Hugo brasileño, ou Hugo es brasileño, ok? Pensando nas nacionalidades. O que a gente já tem aí é essa letrinha muito especial fazendo a soma, então é uma conjunção aditiva também. O que é importante lembrar é que la Y, que é essa letrinha, o Y, ele tem o som de I e ele vai sofrer uma transformação se a palavra que vier depois dele também tiver som de I, ok? Começar com I, tiver esse som muito saltante do I, a gente não vai poder usar la Y, a gente vai precisar usar o E mesmo para trocar. Por exemplo, padre e hijo. Hijo se escreve com H-I-J-O. Esse som é marcado, o I fica marcado de hijo ou hija, então a gente não vai usar o Y como conjunção, a gente troca esse Y por E. Nesse caso ficaria então padre e hijo, perceptível sonoramente e também perceptível na grafia, tudo bem? Só para lembrar e já para trazer isso. Então, se vocês se depararem com uma questão mais gramatical, vocês podem se lembrar dessa troca sonora do Y para o E, quando a segunda palavra começar com I, tá certo? I ou IE. IE, tá certo? Muito bem. Lembrando aqui umas outras conjunções. Tampouco, que nós conversamos. Tampouco se dizem mentiras, o tampouco entra como conector, no sentido de também não. E o também positivamente, como é que a gente fala em espanhol? Também. E aí a gente recupera essa regrinha ortográfica do também, que se escreve com N no final, ok? Em português, EM. Em espanhol, EN. Combinado? Pensando em questões ortográficas. Outra conjunção importante, que é uma preposição, faz parte dos conectores, é hacia, ok? Hacia ou hacia, olha só esse trechinho que eu trouxe para vocês. La educación ha de orientarse hacia el fomento de la interdependencia y la cooperación entre los pueblos. Hacia é no sentido de até, tudo bem? Hacia, dessa maneira, sem acento, equivale a até. Então, a educação há de orientar-se, tem de orientar-se até o fomento da interdependência e da cooperação entre os povos. Hacia, até. Vocês podem se deparar com textos que têm essa mesma palavrinha, só que com acento no i. Hacia, e aí é o verbo hacer, que significa fazer, tudo bem? Exemplo, hacía frío en este lugar. Fazia frio neste lugar. Vai ter o acento aí. Então, diferença de acento também mostra outro sentido na palavra. Hacia, até. Hacía, o verbo fazer no passado. Fazia. Bom, aqui é a primeira parte das conjunções. Outro slide com uma sequência de conjunções também. Agora são as mais usadas que têm um tantinho de diferença. Dale bien. Además de luchar mucho, Carlos no logró la posición de jefe. Aqui nós temos uma estrutura, um período composto, como vocês já aprendem no português. Además de luchar. Además significa além de lutar. Además, além, ok? Aparece como uma conjunção concessiva para nós. Carlos no logró la posición de jefe. Então, mesmo lutando, apesar de lutar, além de lutar, ele não conseguiu a posição de chefe, ok? Duas orações juntas, a gente tem aí um período composto e a conjunção fazendo esse elo. Además, pode ser só además ou además de. Muito bem. Outra conjunção especial, e percebam que aqui embaixo eu coloquei a um também. Segundo exemplo, a um com acento e mais embaixo tem, terceiro tópico, a um sem acento.
Nossa, professora, um acento muda o sentido? Sim, em espanhol a gente tem uma coluninha, algumas palavras que realmente vão trazer uma diferença por conta do acento, tá? Vamos lá então entender esse A1 com acento e esse A1 sem acento. O som é o mesmo, tá? A1 é tempo de charlas, mesmo que por la internet. Essa é uma oração típica do nosso momento, representativa do nosso momento. Aún es tempo de charlas. Ainda é tempo de conversas, conversas informais. Charla aqui como conversa informal. Podia ser conversa também, tá? Existe essa palavra em espanhol. Aún es tempo de conversas, mesmo que por la internet. Então, ainda é tempo de conversas, mesmo que, mira, outra conjunção, mesmo que por la internet. Então, a internet facilitando, proporcionando a nossa comunicação em tempos de pandemia. Agora, vamos pensar esse A1 aqui embaixo, no terceiro exemplo. Ele contestou las 10 cuestiones aún la propuesta del texto en una hora. De texto. Él contestó las 10 cuestiones aún la propuesta de texto en una hora. Aqui, traduzindo, nós temos ele respondeu as 10 questões, inclusive a proposta de texto, em uma hora. Então vejam que esse A1 sem acento, ele passa a ter outro sentido. Ele é um sentido inclusivo, significa inclusive. Então bastante atenção aí, porque vai demarcar um sentido outro. Quero chamar a atenção de vocês para esse ele com acento. Esse ele com acento em espanhol é um pronome pessoal, equivale a ele. O plural, ellos. Tá? A gente vai ver depois que existe um uso do neutro, pronome neutro. Veremos na nossa próxima aula esse uso, tá? Esse lo que aparece, que não é a mesma coisa que ele. Então nós temos ele como ele e o plural, ellos. Diferente do uso do lo, que nós vamos ver mais para frente. Seguindo aqui nas nossas conjunções. Ambos parecem estar vivendo um excelente momento juntos, apesar. Vejam que esse apesar, sonoramente tem uma mudança, o S é mais marcado e também a palavra separada. A separa do pesar. Apesar de estar a menudo em el ojo del huracán. Esse textinho aqui, esse exemplo, eu retirei do jornal, um jornal que eu já indico para vocês, que é o El País, para vocês ficarem um tanto mais próximos da cultura espanhola, né? A cultura também dos países que falam espanhol. Tenham essa leitura, façam essa leitura de periódicos, dos periódicos, dos jornais que são na língua espanhola, tá? Sugestão, El Clarín, El País. São os jornais mais utilizados que vocês podem ter sempre contato online. Aqui, olhem só que interessante. Ambos parecem estar vivendo um excelente momento juntos. Primeira ideia. Apesar de estar a menudo em el ojo del huracán. Apesar é o mesmo sentido do nosso apesar, além de, apesar, mesmo que, ou mesmo estando, a menudo em el ojo del huracán. A menudo apareceu aí em itálico, eu deixei isso de propósito, porque quero chamar a atenção de vocês para essa expressão. Apesar, mesmo sentido da gente, o que precisa perceber é que é separado e isso não é um erro gramatical. Apesar de estar a menudo em el ojo del huracán. A menudo, essa expressão em espanhol significa frequentemente. Então, frequentemente está no olho do furacão, em el ojo del huracán. Uma expressão típica, né, para falar sobre estar num conflito, no meio de um conflito, tá? Vivenciando um conflito. Muito bem, e a última conjunção que eu trago para vocês, bastante aparente em textos, é essa expressão aunque. Aunque es más conocida como cuna de la papa, la sociedad inca também foi la civilización del maíz. Essa oração que eu trago para vocês faz parte de uma questão
da prova de espanhol do ano passado. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. E o que a gente tem aqui nesse aunque? Aunque é mais conhecida como la cuna de la papa, mesmo sendo mais conhecida. Mesmo que, mesmo sendo, ok? Mesmo sendo a mais conhecida como a cuna, o berço, ok? Das batatas, a sociedade inca também foi a civilização del maíz, ou seja, a civilização inca trabalhou, produziu batatas e maíz. Maíz, milho. E essa palavrinha é muito simbólica porque entrou como uma questão da prova do ano passado. Mostro agora essa questão para vocês e a gente vai discutir agora cultura. Como é que a gente pode ler, entender cultura e principalmente chegar na resposta certa, ok? Pensando a prova de espanhol. Esses dois slides, então, foram slides para vocês observarem as conjunções e o sentido delas na língua espanhola. Agora, temos aqui a questão 4 da prova do ano passado, o Enem 2019, e olhem o título, El maíz peruano en la historia. Maíz peruano, então eu tenho esse milho peruano, peruano como esse adjetivo, então eu estou vendo que não é qualquer milho, é dessa região específica, desse país especificamente. Mas o que eu quero que vocês façam diante da prova de espanhol é não leiam o texto primeiro. Vocês vão ler primeiro o enunciado, o que se pede, porque esse enunciado vai demarcar o que você precisa buscar no texto. E às vezes nem é necessário ler o texto todo, tá? Então quero aqui destacar para vocês essa estratégia, essa técnica de leitura, ainda mais no Enem, que vocês têm pouco tempo para a prova toda. Seguinte, enunciado, o texto destaca a importância do milho na história do Peru. Informa que os antigos agricultores peruanos... Então a pergunta é uma pergunta mais geral, interpretativa, mas ela dá um elo, né? Ela começa ali, ó, o texto sobre o milho, a história do milho no Peru, informa que os antigos agricultores peruanos, ou seja, eu vou para o texto que está em língua espanhola, vou buscando exatamente essa referência. Agricultores peruanos, antigos agricultores peruanos. Essa palavra antigo aí é importante porque o texto, ele faz um processo histórico, então a gente tem um processo de antes até agora e uma alternativa pode pegar vocês em relação ao tempo. Então, primeiro, nós já sabemos o que se quer. Antigos agricultores peruanos, o que eles faziam? Vamos ler as alternativas e depois a gente vai buscar no texto a resposta. Combinado? Façam isso como estratégia. Se vocês estão treinando em casa, aproveitem essa técnica mesmo. Olhem lá na A. Desenvolveram 55 variedades de planta. Então, os antigos agricultores desenvolveram 55 variedades de planta. Guardem o número. Introduziram o milho em substituição à cultura da batata. Em substituição, será que o milho substituiu a batata? C. Expandiram o cultivo do milho em outras partes do mundo, ou seja, o texto tem que dizer que o milho saiu do Peru, né? Foi além. D. Produziram espécies de milho adaptáveis a diversos solos. Então, eles produziram espécies de milhos cultiváveis em outros solos, né? Tiveram aí essa adaptação. Transformaram o preparo da pipoca em um evento solene. Essa última é muito próxima. Se eu não sei que maíz significa milho, essa palavrinha na alternativa E ajuda vocês a entenderem que maíz é milho, porque deu essa dica com pipoca. Vocês logo vão ver essa imagem que eu lanço para vocês, da palavra maíz, o que a gente vai entendendo até chegar na pipoca. Tanto que em espanhol a gente muitas vezes diz que vamos al cine e vamos a comer palomitas de maíz. Palomitas de maíz, pipoca. Nem precisa desse acréscimo de maíz, que a pipoca já é de milho, mas acontece isso na língua espanhola também.
Uma vez que nós lemos as opções, a gente volta no texto então para entender o que esses antigos agricultores fizeram. Vamos lá? Aunque es más conocida como cuna de la papa, ou seja, ainda que seja mais conhecida como produtora da batata, a sociedade inca também foi a civilização del maíz. Opa! Olha o também aí. Então, a sociedade inca foi a sociedade da batata e do milho. Uma vez que eu vejo isso, a opção B está descartada, porque na B ele diz que substituiu. Não teve substituição, teve um acréscimo. Nós temos essas duas culturas na sociedade inca. Então já eliminei uma questão. Cultivo conhecido no Peru desde pelo menos 1200 anos antes de Cristo. Agora a gente chega no enunciado. Los antiguos agricultores peruanos lograron sofisticación en la selección y creación de nuevas variedades adaptables a los diversos espacios geográficos e climáticos. Aí tem nossa resposta. Os antigos agricultores lograram sofisticação, conseguiram sofisticação na seleção e criação de novas variedades adaptáveis nos diversos espaços geográficos e climáticos. Eu já tenho a minha resposta, né? Tá ali na D. Produziram espécies de milho adaptáveis a diversos solos. Tá aí. Eu já tenho a resposta. Mas vamos continuar lendo para ter certeza. Al respecto, el cronista Bernabé Cobo cuenta que el antiguo Perú se achava maíz chamado choclo de todos os colores. E aí vai dizer as cores dos milhos que tinha. E hoje em dia, em esse país se cultivam mais de 55 variedades. Aqui tem uma parada importante, porque a gente leu na A, desenvolveram 55 variedades da planta. Legal, sim, desenvolveram 55 variedades da planta. O número é saltante, né? Vocês talvez escolhessem essa opção porque 55 está no texto, 55 está aqui, só que tem esse cuidado. Olha lá na pergunta, informa que os antigos agricultores peruanos. O que os antigos agricultores peruanos faziam? Eles conseguiram essa adaptação com o solo. Não foram efetivamente esses mesmos que criaram as 55 variedades de planta. Isso é hoje em dia. Olha essa marcação temporal aí no texto. Hoje em dia, então é de agora, não é dos antigos peruanos. Por isso, cuidado, pessoal, é só uma questão de leitura, marcação temporal. Tá vendo? Não é uma palavra que vocês não conseguiriam traduzir. Então, nossa opção não é a A, não é a B. Na C, expandiram o cultivo do milho para outras partes do mundo. Isso não aparece efetivamente no texto, nem a questão deles transformarem o preparo da pipoca em um evento solene. Essa referência de solenidade para pipoca não aparece aqui. A gente tem só uma fala de como foi essa cultura do milho no Peru, inclusive de ter milhos de várias cores, como a gente tem aqui no meio do texto, tá bem? Então, procurem no texto essa questão de solenidade. Não tem? Descarta. Procura no texto a questão, essa cultura do milho se expandiu além em Peru? Não também. O texto não fala isso, se o texto não fala, isso não é a resposta de vocês. A nossa resposta para essa questão é a resposta D. E aí tem mais uma questão muito interessante que envolve tira, a tira que vai trazer essa imbricação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Sempre importante fazer a leitura dessas duas linguagens para a gente conseguir entender, definir, perceber o efeito de sentido da tira. Então veja lá, a tira do Gaturro, Mafalda e Gaturro são personagens específicos das tiras espanholas e vocês têm aí o Gaturro, esse gatinho pequenininho que está acompanhando essa conversa. Essa conversa traz uma repetição. A palavra clave é repetida várias vezes, tá? Vem em quase todos os quadros. Vamos primeiro para o enunciado? A palavra clave, repetida diversas vezes na tirinha de Gaturro, leva o leitor a uma reflexão sobre o quê? Então, o
que está querendo mostrar quando eu repito, quando eu leio repetidas vezes essa palavra clave? Então vamos lá no texto. Voy a aproximarme. Estoy estresado. Tengo una clave para el email, una clave para el celular, una clave para la tarjeta de crédito, outra para el banco. Só de ler essa parte, vocês já conseguem deduzir que clave significa senha. Então, tem uma senha do e-mail, uma senha do banco, uma senha do cartão de crédito, tarjeta de crédito, cartão de crédito. E aí continua, né? Tengo una clave para el auto, otra para la internet, otra clave para la alarma de la casa, otra clave para la obra social, otra clave para... y sigue. Puntos. Tranquilo, Gordi, tranquilo. Tenés que aprender a relajarte, tenés que aprender a vivir mejor. Então, olha que paciente, né? Você tem que viver mais tranquilo, aprender a relaxar. Es verdad, concorda? E aí, continuando. A ser mais feliz, a respirar profundo, a disfrutar mais de la vida, de tu família, de tus placeres. E aí, ele falou, tienes razão. Esse tenés é uma variante, a gente vai ver que o espanhol da Espanha não traz esse tenés como uma forma comum de escrita. Isso faz parte do espanhol americano, usado aqui na Argentina, no Uruguai, tá? Mas, enfim, se refere ao verbo tener. Então, tem razão, é verdade. Ele vai concordando, mesmo tendo muitas claves. E aí, ele olha para ela, esse momento de reflexão dos dois, e olha lá no final. E qual é a clave? Olha o Y que eu falei para vocês. E qual é a clave? Ou seja, qual é a senha para relaxar? Qual é a senha para conseguir viver mais tranquilo, respirar fundo, né, ter essa tranquilidade? Ou seja, ele não está fora dessa ideia de tudo ter uma senha. Bom, o uso, então vamos começar a ver as opções que nós temos, né? O uso aqui exaustivo da tecnologia na vida moderna é o que gera esse uso de tantas senhas. Então, muita tecnologia é o que vai gerar a senha. Vamos ver se tecnologia faz parte do campo semântico das palavras, por exemplo, e-mail, celular, tarjeta de crédito, banco, como está cá, auto, alarma, internet. Se todas essas palavrinhas puderem ser encaixadas dentro de tecnologia, tá certa. Então, o uso exaustivo, contínuo, constante das tecnologias na vida moderna é o que faz a gente ter um montão de senha. É isso, né, gente? Concordam? Olha lá na B. Qualidade de vida alcançada com os avanços tecnológicos. Ele tem qualidade de vida? Qualidade aparece aí nas imagens e na conversa, no escrito? Não, o foco não é qualidade. Praticidade da utilização dos códigos tecnológicos e sociais. Existe uma praticidade, mas não é isso que está em foco. O foco é o tanto de coisas, por isso a repetição. Essa repetição está mesmo no uso exaustivo. Repetição combina aí com o exaustivo, que causa essa canseira que a gente consegue ver na expressão dele. Olha a expressão do corpo e no recado da amiga, né? Na D, necessidade de aprender a utilizar as novas tecnologias. Não se tem aqui uma dificuldade em usar as tecnologias. Já se usa, já se tem clave para todo. E na E, quantidade de informações necessárias para resolver problemas. Não, né? O uso exaustivo de clave, dessa palavrinha, não é no sentido de quantidade de informações necessárias para resolver problemas. É o uso exaustivo, isso está sendo pesado, muitas senhas, isso não é legal. E aí a nossa opção, diante da leitura da imagem, olha como é que está esse personagem, e da escrita, da repetição da palavra e todo esse campo semântico que faz parte, que permeia a clave, nos leva a escolher a alternativa A como a alternativa certa, tá? Vocês nem precisam saber efetivamente o que é clave, mas conseguem deduzir pelo contexto todo, pela escrita.
e principalmente por repetida. Essa palavrinha que vai fazer vocês chegarem na resposta de uso exaustivo. Espero que vocês tenham percebido estratégia de leitura das questões. A prova do Enem vai trazer muito a cultura espanhola através de textos e as tiras vão nortear pontos específicos, igual aqui a repetição que estava em foco. Então, é uma questão mais pontual, uma questão mais linguística, de interpretação também, mas a gente não toca numa cultura específica, tá bem? A nossa próxima aula nós teremos um tantinho mais de cultura e já convido vocês a acompanharem e pensarem a língua espanhola no dia a dia de vocês. Não se esqueçam das regrinhas que vocês aprenderam agora, das conjunções e de ler esses jornais, El País e El Clarín. Abraços, cuidem-se!